Está posicionado? Amém, irmã. Hoje consegui uma secretária de elite. Privilégio para pouco. Vamos orar, irmãos? Estar aqui, irmãos, é uma bênção. Amém. Muitos gostariam de estar em nosso lugar e não estão. Estamos salvos, temos liberdade e temos a oportunidade de estudar esta palavra preciosa e difícil. O professor Aderlan me deu uma incumbência que eu espero dar conta, mas os irmãos vão me ajudar. Porque estudar Jeremias não é fácil. E eu senti o peso da responsabilidade não apenas de estar aqui diante dos irmãos, mas também de refletir eu como Israel. Eu sou o Israel de Deus hoje. E nós vamos ver que a primeira coisa que a palavra fala é como profeta. Né? Então vamos orar. Pedir à irmã secretária que ore dando início a esta EBD. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, muito obrigada pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui hoje com vida e abundância. Amém, Senhor. Muito obrigada pelo ar, muito obrigada pela saúde, Senhor. Sim, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo amor que o Senhor derrama nos nossos corações. Pela certeza que nós temos do seu amor, pela certeza que nós temos da obra que o Senhor fez, do seu propósito, de todas as coisas. Amém, Senhor. Que hoje seja um dia, Pai, para honrar o seu nome, glorificar o seu nome e te conhecer um pouco mais, Senhor. Faz nosso coração humilde para ouvir, abrindo os nossos ouvidos, fazendo os nossos olhos atentos, mas cuide dos nossos corações. Cuide, que esse conhecimento não seja para orgulho ou algo do tipo, Senhor. Que seja para que possamos te servir melhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos entender o contexto deste livro de Jeremias. Hoje nós estamos na segunda lição e o título da lição são Denúncias e o Anúncio do Castigo Divino. Mas por que Jeremias foi escolhido para fazer essa denúncia acerca do que Deus iria fazer ao povo? E por que Deus tomou essa atitude? Lembrem-se que quando o povo saiu do Egito, lá através de Moisés, foi levado para o deserto. Ali eles passaram 40 anos caminhando no deserto e durante aquele período Deus forjou o caráter daquela nova geração e quem sobreviveu ao deserto fez um pacto com Deus ao tomar posse da terra prometida, naquele momento em que Josué disse: agora vocês escolham a quem vocês querem seguir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo fez um pacto com Deus, um pacto de obedecê-lo, um pacto de não constituir e não adorar aos deuses daqueles povos que estavam ali ao redor deles. Só que ao longo do tempo eles desobedeceram esse pacto e constituíram para suas vidas deuses. E Deus é um Deus que não aceita dar a sua glória para ninguém. Amém. Ninguém. E por conta disso, Deus anunciou o que ele iria fazer com aquele povo que desobedeceu ao pacto que havia feito com ele. Então vamos ver, Jeremias foi um homem escolhido por Deus, e nós vimos na lição anterior, ali no capítulo 1, logo nos primeiros versículos do livro de Jeremias, Deus dizendo que escolheu ele
antes dele entrar no ventre da mãe dele. Deus escolheu Jeremias para ser o homem que ele foi. E ele foi um grande homem. Um grande homem. Deus o escolheu, o vocacionou, que é vocação, é um chamado. Deus o chamou e Deus o capacitou para um ministério. E ministério, irmãos, não é glória. Ministério não é fama. Ministério não é dinheiro. Ministério é cumprir a determinação do Senhor para a vida de uma geração. Deus usa pessoas para que elas sejam instrumentos na mão de Deus para aquele tempo. O nosso tempo aqui no mundo, ele é limitado pela nossa humanidade, limitado pelo pecado. E essa limitação, ela faz com que nós tenhamos um prazo de validade para cumprir o ministério que o Senhor nos deu. E Jeremias foi um homem escolhido por Deus para um determinado ministério. Então ele faz o quê? Deixa eu ler aqui o textual de Jeremias 18, versículo 6, que diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oliveiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o Senhor é quem molda a vida, as nossas vidas, e molda a vida daquela nação escolhida por Ele para o adorar. E Jeremias, ele foi uma pessoa escolhida. Primeira coisa que Jeremias teria que fazer seria relacionar os males que viriam sobre aquela nação. Falar sobre algo que vai acontecer de negativo na vida de uma nação. Todas as vezes que eu falar Israel, irmãos, todas as vezes que eu falar nação, fale seu próprio nome, reflita para a sua própria vida. Eu fiz isso e vou lhe dizer que, como aqui diz, que a primeira coisa que o profeta tem é de reconhecer a situação. Então nós temos que reconhecer imediatamente a nossa situação diante de Deus. E Jeremias foi chamado para relacionar os males que iriam acontecer. E não é fácil chegar para uma pessoa e dizer: o Senhor mandou dizer que você fez isso, isso e isso, e que por conta disso você vai sofrer as consequências. E imagine que Jeremias foi chamado para falar isso não a qualquer pessoa, aos reis daquela época, aos líderes da própria religião dele, né, que era o judaísmo. E ele foi chamado para dizer essas verdades, como a gente diz, né? Vou dizer umas verdades para fulano, né? Ele foi chamado para dizer essas verdades, que seriam os males que viriam. Por quê? Que verdades eram essas? Que males eram esses que viriam ao povo? O povo se afastou do plano original do Senhor. O plano original do Senhor é que ele fosse o único Deus naquele povo. Foi esse o pacto que o povo fez com Deus, que não iriam constituir outros deuses. Jeremias recebe a ordem para denunciar o desatino. O que é desatino? A gente fala assim, né? Fulano está desatinado, perdeu o juízo, está fazendo o que não convém. O povo perdeu o juízo, estava fazendo o que não convinha, estava desobedecendo aquele pacto, aquele acerto, aquela aliança que fez com Deus inicialmente. E Jeremias, ele recebeu a ordem para denunciar o desatino, porque existem momentos em que a nação, a pessoa, ela está tão desatinada que ela não para refletir sobre aquilo que está fazendo e as consequências dos seus atos. Também, Jeremias foi chamado para apontar o castigo, porque tudo que a gente faz na vida tem consequência. Tudo.
paga o preço todo, a gente paga só um pedacinho, né? Então, para contar o castigo resultante, sem dúvida, haveria uma consequência por aqueles desatinos. E Jeremias deveria, primeiro, reconhecer a situação e seu desdobramento. Então, precisa ter conhecimento. O profeta, Deus falou com ele. Nós vamos ver no decorrer da lição as várias formas que Deus usou para falar com Jeremias e para fazer com que ele entendesse tudo o que estava acontecendo, para reconhecer o juízo de Deus sobre aquela nação e os motivos pelos quais Deus estava exercendo o juízo, e porque todos aqueles desdobramentos que eram muito graves, foram muito graves ao longo da história, e esse desdobramento principal foi o povo ser levado cativo para a Babilônia e lá permanecer durante 70 anos. O desdobramento foi muito grave, até chegar lá, né, houve todo aquele cerco, guerra e todas as consequências de uma guerra que nós estamos presenciando hoje de longe, né? Agora a gente se coloca no lugar daquele povo de Israel hoje que está vivendo essa guerra literal, né? E tudo aquilo que aconteceu nessa época está acontecendo hoje. Então, nós vamos ver esse reconhecimento da situação de Israel. Por que tudo isso aconteceu? Deus é um Deus injusto? Deus é um Deus injusto? Eu conheço uma pessoa que ela fala assim, mas eu sou uma pessoa tão boa. E às vezes a gente olha para nós assim, né? Com essa autopiedade. E nós somos pessoas tão boas assim? Deus é injusto? Os pecados dos seus pais. Nós pagamos pelos pecados dos nossos pais? Não. Mas se nós praticarmos as mesmas coisas que nossos pais praticaram, de errado, as consequências virão sobre nossas vidas também. E geralmente é isso que acontece, né? Nem sempre eu fico olhando quando a gente conhece. Eu estou numa idade em que eu chego na minha cidade e eu não conheço mais a nova geração. Aí pergunta, é filho de quem? Então a gente já conheceu, aí eu já conheci os avós dessa geração que está aí. Aí você conheceu os avós, você conheceu os pais, e você está vendo essa geração, e você já começa a fazer esse tipo de reflexão. Quem foram os avós? O que foi que eles praticaram? Aí você viu os pais. Nem sempre aqueles avós praticantes da palavra de Deus, os filhos também fizeram igual. Mas naquilo que os pais erraram, eles praticam igual, né? É mais fácil praticar o erro do que praticar aquilo que é certo. Às vezes ainda faz pior, né? Sim. É aqui, esse é o contexto, né? Esse é o contexto. Então, o que aconteceu com o povo de Israel? Eles repetiram o pecado dos pais e em algumas situações fizeram muito pior. Vamos ver aí? Jeremias 11, 10 e Jeremias 16, 12. Tornaram a faltar dos primeiros pais que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que eu tinha feito com seus pais. Pronto, então vejam que o principal aí foi ter quebrado a aliança com Deus e ter adorado outros deuses. Esse foi o erro dos pais e a nova geração veio e praticou os mesmos erros, às vezes de forma pior. 16, 12. E vós fizeste pior do que vossos pais, porque esse de cada um de vós anda segundo o propósito do seu coração, para não dar ouvido a mim. Os pais desobedeceram, não mantiveram a aliança e os filhos fizeram pior ainda, né? Nessa desobediência. Qual era a
situação de Israel? Em primeiro lugar, repetiram o pecado dos pais, não guardou a aliança com Deus. Qual era a situação de Israel? A maldade só havia crescido. Jeremias 13, 27. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, já sabia os teus adultérios, os teus lixos e a luxúria da tua função. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te praticarás? Esses outeiros aí eram lugares onde eram colocados os ídolos e que o povo de Israel estava adorando esses ídolos e não adorando a Deus, né? Esse adultério de que está falando aí é porque havia um casamento, um pacto, uma aliança. Quando a pessoa se casa com a outra, a pessoa promete fidelidade. O povo de Israel fez um pacto, fez uma aliança com Deus, então ele tinha que manter aquela aliança, aquela fidelidade a Deus. Quando num casamento uma das partes não é fiel, ela comete o adultério. Quando vocês ouvirem, lerem na Bíblia falar desse adultério, significa que abandonou a fidelidade a Deus e passou a adorar outros deuses, quer dizer, entrou uma terceira pessoa nessa história. Isso é adultério espiritual. É praticar a adoração a outra pessoa que não a Deus. E Deus não aceita isso. Então, a maldade só havia crescido. A quebra do pacto estabelecido. 11:10. Né? O mesmo que já leu, repita, minha irmã, por favor. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinham feito com seus pais. Pronto. Quebra do pacto estabelecido. Queimavam incenso a deuses estranhos. Queimar incenso significa, na nossa linguagem de hoje, orar. O incenso, ele é um símbolo de oração, de adoração. Então, se está queimando incenso, se está orando, se está adorando outro Deus, está praticando um adultério espiritual. Está fazendo uma quebra de pacto. Está colocando outra pessoa no lugar de Deus. Incenso a deuses estranhos, quer dizer, pessoas, deuses que não eram nosso Deus. 11:13. Pois, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, tende levantado altares à impudência, altares para queimar incenso a Baal. Assim como eram as ruas da cidade. A cidade não era pequena. E olha o número de deuses que existiam naquele lugar. Um lugar consagrado ao Deus de Israel. Mas para ali se achegaram, com a permissão do povo, né, se achegaram outros deuses, em tamanho igual ao número de ruas daquela cidade. E ali dentro das ruas de Jerusalém eram levantados altares para este Deus. Irmãos, esse contexto precisa ser muito bem analisado, porque quando a gente lê assim, direto por cima, fica parecendo que Deus é injusto. Que Deus que permitiu que aqueles povos matassem os filhos, levassem cativos, fizessem aquelas famílias sofrerem tantos. Que Deus injusto é esse? Mas olhem como o povo, isso não foi um dia, 2 dias que isso aconteceu. Ao longo dos anos, o povo foi fazendo altares e adorando outros deuses dentro do território que Deus deu para aquele povo e que da cidade que foi escolhida para que o povo o adorasse. Em cada rua havia um altar de adoração a um Deus que não era o Deus de Israel. A gente vai lá no deserto, o Senhor alertou o povo, né? Quando vocês entrarem na terra, vocês vão encontrar outros povos. Cada um tem seus deuses. Então vocês vão encontrar muitos deuses.
Mas lembre-te de que vocês vão servir ao único Deus. Só ao Senhor teu Deus servirás, só a Ele prestarás culto. Cuidado para que vocês não caiam, igual um passarinho cai num passarinheiro, numa armadilha, e se vejam envolvidos e quebrem a minha aliança. Exatamente. Deus não nos deixa enganados. A gente, quando peca, a gente peca consciente, sabendo o que a gente está fazendo, viu? As nossas escolhas, elas são conscientes, porque Deus não nos engana. Queimavam incensos a deuses estranhos. Os líderes baseavam-se em profecias mentirosas. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Irmãos, nesse período, não sei se os irmãos observaram, nesse período último político presidencial que nós vivemos, foi possível observar mais nitidamente do que a gente observa no dia a dia muitas profecias mentirosas, né? Porque às vezes nós que somos batistas e que estamos dentro de um contexto assim, eu vou começar a falar da minha realidade. Eu não tenho tempo de frequentar outras igrejas. Eu malmente tenho tempo de vir na minha igreja. Então, mas também quando eu tenho tempo, eu opto por ouvir aquilo que vai me edificar dentro daquilo que eu creio, que eu gosto, a minha forma que o Senhor respeita de adorá-lo, né? Então eu não tenho o hábito de ver e de ouvir determinadas coisas que eu não gosto. Mas não teve como a gente não ser confrontado com uma realidade nua e crua e diferente daquilo que nós estamos sendo ensinados pela palavra dentro da nossa igreja durante esse período eleitoral, né? E como nós vimos, irmãos, líderes se baseando em profecias mentirosas. Como hoje nós vivemos um contexto de pessoas que preferem ouvir profecias mentirosas. Quais eram as profecias mentirosas daquela época? Eram profecias que diziam para aqueles líderes, para aqueles reis, que não ia ter guerra, que não ia acontecer nada, que estava tudo bem. Estava tudo bem. Que ia ter paz e que estava tudo bem. Ainda hoje não é assim. Nós não preferimos ouvir palavras que vão trazer para a nossa vida, dizer palavras de vitória, né? Palavras de prosperidade, falar palavras que agradem aos nossos ouvidos, mas nem sempre a palavra que nossa vida está precisando são essas não. Muitas vezes nós precisamos ouvir palavras de juízo sobre os nossos pecados. Olhe, Jeremias foi chamado para falar dos males que virão. Nós precisamos ser confrontados com os nossos pecados. E precisa ter alguém de coragem para fazer isso. Antes dos irmãos chegarem, eu estava comentando com o irmão Abertan, que homem corajoso. Eu fico pensando assim, em Moisés, em Jeremias, nesses profetas que tiveram coragem, né? Vejam o João Batista, ele teve sua cabeça arrancada por falar a verdade para o rei. Homens foram constituídos por Deus para falar dos males do povo, e eles eram homens destemidos. Eu não tenho esse espírito combativo, e Deus não me chamou para esse tipo de ministério. E eu tenho uma admiração muito grande quando eu vejo a coragem de homens como Jeremias. Porque Jeremias sabia as consequências dos seus atos. Ele sabia que o rei poderia mandar matá-lo por ele estar falando a verdade. E confrontando os líderes religiosos com seus pecados, com seus erros. Ele não estava falando ali para Zé Povo, não. Ele estava falando para os grandes líderes religiosos, para os reis da sua nação, do seu próprio povo. Ele não estava falando para as nações vizinhas, não. Porque as nações vizinhas, elas não se casaram com Deus. Elas não fizeram aliança com Deus. Ali quem tinha que ouvir aquela palavra
os líderes estavam se baseando em profecias mentirosas. 14 e 18. Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. O povo já estava sendo uma parte assolada, porque as nações poderosas já haviam entrado, saqueado, matado os filhos, já haviam destruído, levado os cativos numa parte, e quem ficou estava passando fome pela destruição da terra. Estava passando fome. E essa era a realidade. E Jeremias chamava a atenção do povo para aquela realidade que estava ali. Ele não estava triste, né? num quadro muito triste, desolador, e ele não estava ali mentindo nem mandando palavras bonitas, porque os líderes estavam dizendo que nada iria acontecer. Eram profecias mentirosas. O povo preferiu confiar nas mentiras. Mais uma vez, qualquer semelhança não era coincidência, viu, irmãos? Diante do caos que a gente está vendo no mundo, a solução é Jesus Cristo. Não existe outra coisa, gente. Não adianta ficar inventando teorias para trazer paz às nações. A paz às nações, ela só pode vir através de Jesus. E a paz que Jesus dá, ele disse, não vos dou como o mundo a dá. A paz de Jesus Cristo não é a paz do mundo. E precisamos refletir, precisamos anunciar o príncipe da paz. Para que o povo não confie em mentiras. 13 e 25. Esta será a tua sorte, a porção que será vendida por mim, diz o Senhor, pois que esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Se nós incorrermos no mesmo erro, teremos as mesmas consequências que o povo de Israel e de Judá tiveram. Se confiarmos em mentiras, o Senhor vai fazer juízo, porque Ele é justo. Ele é justo. A maldade de Israel seria retribuída em dobro. Misericórdia. Todas as nossas ações, ela tem consequências. E Deus ali não estava sendo injusto. Ele exerceu a sua paciência. Vejam, se os irmãos forem lendo todo esse contexto histórico, vai ver que Deus mandou profetas anunciar ao povo aquilo que estava fazendo de errado. Mandou dizer que se arrependesse, que voltasse atrás, que adorasse apenas a Deus, que se arrependesse dos seus pecados. E se o povo se arrependesse, que Ele perdoaria. Deus é assim, né? Ele fica sempre buscando, sempre mandando alguém falar conosco e nos chamar e nos alertar. Voltem para Deus, deixem seus pecados, voltem para o Senhor, adore somente a Deus. E Ele fez isso com o povo de Israel, para que não chegasse aquele ponto. Para chegar até esse lugar onde Israel estava ao longo da história, de retribuição em dobro, Deus já havia alertado o povo por muitas vezes. 16, versículo 17 e 18. Jeremias 16. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se esconde a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade, do seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres de seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Encheram a terra de Israel com os ídolos e com o culto àqueles ídolos. O objetivo de Deus com essa punição qual é? 16, 21. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor.
passar um olho só sobre o texto, sem analisar ele, vai achar que Deus é vingativo. Deus não é vingativo, Ele quer a glória que é explícita dele. E Ele fez tudo isso, e o objetivo com essa punição era fazer com que o povo voltasse para Ele. Já viram que a gente só se volta para Deus no momento que o calo acocha? Esse contexto, olhando aqui, não é profundo para as nossas vidas, como a irmã colocou. Temos que nos colocar como o Israel de Deus hoje. Né? Nós somos igreja, é o Israel de Deus hoje. Porque o povo e eu, hoje, confiaria em mentiras, nas falsas profecias, nas meias palavras, não na palavra na sua íntegra? Porque eu confiaria em pessoas que não me desafiam, que não me confrontam, que não são sinceros comigo? Por que eu confiaria? Aí eu vou lembrar aqui de Paulo falando a Timóteo, né? Nos últimos dias buscarão aqueles que falam aquilo que querem ouvir, não o que precisam ouvir. Então, finalizando, a gente acompanha pessoas, acompanha vidas, né? Todo momento, todas as situações, mas analisando a partir da gente, a partir de mim mesmo. Como eu enfrento as consequências daquilo como ali? Seus pais falharam e vocês estão piores que seus pais. Ou seja, hoje eu estou enfrentando consequências, vou falar aqui de forma geral, de coisas que aconteceram no passado, mas se eu não reconhecer, foi isso que falou para Jeremias, né? Que você tem que reconhecer, para que você possa pregar com profundidade, com autenticidade. Se eu não reconhecer o que aconteceu no passado, como eu enfrento as consequências de hoje, e como eu conserto os meus erros de hoje, eu não respondo mais pelos erros dos meus pais, dos meus antepassados, respondo pelos meus, mas as consequências do que eles fizeram respingam em mim hoje, refletem em mim hoje. As consequências do que eu faço hoje vão respingar sobre os meus filhos, sobre as gerações que estão me cercando. A responsabilidade de cada geração. Como é profundo entender isso. Se eu não entender a raiz daquilo que está provocando isso em minha vida, me dando desgaste, tirando minha paz, não tenho uma caminhada correta, como é que eu vou consertar? Se eu não levar diante do Senhor e estar pronto, com o coração inclinado para ouvir, Senhor, fala o que eu tenho que ouvir. Não o que eu quero, mas o que eu preciso ouvir do Senhor. Precisamos fazer continuamente essa reflexão que Deus, Ele não é um Deus vingativo. A punição de Deus, o objetivo dele é trazer o homem para perto, é se arrepender, é mudar de direção, é corrigir. Porque a nossa vida, como o irmão Devan falou, ela não se resume em nós. Nós somos representantes de Deus em uma geração. A nossa descendência vai sofrer as consequências das nossas ações. Assim como nós sofremos as consequências dos erros dos nossos pais, mesmo não pagando pelo preço do pecado deles, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas nós, se repetirmos os erros como eles fizeram, vamos sofrer as consequências e a punição. Mas só para também, do mesmo jeito que quando a gente é fiel, isso também se reflete. Sim. Né? Porque assim, dentro da situação especificar é porque eles foram fiéis. Sim. Mas ao mesmo tempo que a fidelidade, a nossa resposta de sim para com Deus, de eis-me aqui, de eu quero te honrar, eu quero te... Isso tudo também vai refletir de forma muito positiva na descendência. E vai ser mudado muita coisa também, porque a misericórdia do Senhor se renova literalmente todas as manhãs. Então, a gente, o temor faz com que a gente tema a Ele por amor e não pela essa punição que vem. O medo de perder essa comunhão, né? Essa comunhão que nos traz paz, que nos faz orar e ter certeza do perdão e um recomeço. E eu vejo que eu um pouco de Jeremias também, por conta do estudo, mais profundamente. A gente consegue ver um homem que só quer que o povo entenda isso, se achegue a Deus, porque ele vai se achegar a você, né, de forma muito
fluidamente. Deus é muito generoso, muito generoso. Vocês já olharam na prática quando um casal se converte e ele tem filhos já numa idade mais, às vezes não é adulta, mais velhos, e tem filhos mais novos. Os filhos mais novos que foram criados já dentro do Evangelho, já na igreja, já aprendendo a palavra, eles têm uma conduta diferente daqueles filhos mais velhos do tempo em que os pais ainda não tinham compromisso com Deus. E os filhos mais velhos, eles têm uma certa resistência. Isso não é uma coisa, dois são quatro não, viu, irmão? Não é. É uma regra geral. Em toda regra geral tem exceções. Mas se você olhar de longe para várias famílias, você vai ver que o contexto geralmente é esse. Por quê? Porque é como o Jô está falando. Quando você é fiel a Deus, a tendência é que a sua descendência também seja. Mas como a sua descendência tem a liberdade de escolha, não é? Eles podem escolher não servir a Deus. Mas a tendência, se forem ensinados, é como a palavra diz, né? Mesmo quando envelhecer, não se desviará dele, deste caminho, que é o caminho do Senhor. Mas Deus, Ele usa estratégias para fazer com que o homem entenda a sua mensagem. Ele queria que Jeremias entendesse, porque a gente precisa entender para saber falar. Quando nós estudamos a lição da EBD, a primeira pessoa que leva nas costas somos nós, né? E quando eu estou me aplicando a estudar esse livro de Jeremias, irmãos, como eu tenho sido confrontada comigo mesma nesse livro de Jeremias, né? E eu estava estudando essa lição e pensando, Senhor, traga a minha consciência se eu constituí outro Deus que não foi o Senhor sobre a minha vida. Porque eu estava conversando com uma irmã, minha mãe tinha umas expressões engraçadas, e ela dizia que o pecado entra em nossas vidas como um sapatinho de veludo. Então, tem coisas que entram em nossas vidas sutilmente, e você nem sente que entrou e que aquilo está tomando espaço da adoração a Deus. E isso pode ter nomes vários, viu, irmãos? Naquela época era o Deus Baal. Hoje pode ter entre nomes e situações, e a gente tem que fazer esse confronto diário das nossas vidas para perguntar para o Espírito Santo se alguma coisa, se está tendo altar a outros deuses aqui dentro do nosso coração, que não seja para o Deus verdadeiro. E como o Senhor, Ele usa o Espírito Santo e a sua palavra para nos confrontar com nossos pecados, para que a gente se arrependa, confesse e deixe, vamos clamar ao Senhor para que Ele nos revele aquilo que está em nós, que não o agrada, e tome a sua adoração, para que a gente se arrependa, confesse e deixe. Para que não sobrevenha sobre as nossas vidas a punição. Então Deus, Ele ensinou para Isaías, para Jeremias, esse contexto para que ele entendesse, para que ele falasse ao povo. E para isso ele usou dramatização da mensagem de Jeremias. A primeira dramatização é a do cinto. O cinto que iria apodrecer. Vamos ler aí? 13, de 1 a 7. Eu acho que eu não digitei. Deixa eu ver aqui. Jeremias 13, 1 a 7. Assim me disse o Senhor. Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos,
mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tem sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, escondestes ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Para que serve o cinto? Para agarrar uma peça de roupa ao nosso corpo. Cingir o lombo, apertar, amarrar, dar segurança. E aí, qual é o sentido disso aqui? O sentido é que nós devemos estar agarrados com Deus. Amém. Agarrados. O cinto deve ser essa nossa adoração a Deus. A gente precisa estar agarrado a Ele. Quando esse cinto não está agarrado a Deus, ele apodrece, ele se afrouxa, ele não serve mais para nada. Essa era a simbologia que Deus estava ensinando para Jeremias através dessa mensagem. 13:10, a gente já leu, não foi? Não. 13:10. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclina-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Então, se adorar outros deuses, que não é o Deus verdadeiro, não vai estar segurando nada este cinto, né? 13:16. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropece os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele mande sombra de morte e a reduza à escuridão. Amém. Dá glória a Deus unicamente. Unicamente. A segunda dramatização que Deus usou para que Jeremias entendesse e falasse ao povo o contexto do que o povo estava vivendo foi a questão da jarra. O que é que estava dentro dessa jarra? Vinho. O que é que o vinho causa? Embriaguez. Como é que anda a pessoa embriagada? Tropeçando. Ela não vê o que ela está vivendo, ela tropeça, porque ela está completamente embriagada, sem enxergar a realidade nitidamente. Essa foi a segunda dramatização, a jarra, contra a arrogância. Eu vou ter que ter uma observação, né? Israel e Judá deveriam ser, não, o Senhor, Ele próprio, tem uns textos interessantes na Bíblia, porque tem situações, não é que Deus faz, é porque Deus conhece o homem, a sua natureza, não é? Eu tinha um pastor que ele gostava muito de pregar em textos polêmicos. E aí, um dos textos polêmicos da Bíblia é que Deus endureceu o coração de Faraó. Não foi Deus que endureceu o coração de Faraó? É a questão de tradução. Faraó tinha um coração duro. E Deus usou a dureza do coração de Faraó para mostrar a sua glória naquele momento da história. Aqui, Deus trouxe a embriaguez. O povo, quer dizer, o povo se embriagou fazendo e ouvindo aquilo que eles queriam ouvir, praticando o que eles queriam praticar, desobedecendo o pacto com Deus, e agora eles estavam arrogantes. O Senhor traria a embriaguez aos habitantes da terra, colocando umas contra os outros. Vocês já viram um bocado de bêbado junto?
né? Ninguém se entende, fala tudo ao mesmo tempo. E aí você que está de fora, que não está bebendo, diz assim, que confusão. Mas para ele lá está tudo normal, né? Licença, eu vou decorar. Aí está tudo normal. Mas a embriaguez faz com que as pessoas não tenham noção da realidade, colocando uns contra os outros. Eles, na verdade, deveriam dar glória a Deus e não tropeçar como bêbados. Mas eles foram arrogantes. A terceira dramatização, a família. Vamos ver aqui. 13, 12 e 14. Aqui está 13 e 14, só certo. Consta no dízimos, assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o trono, e os sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E falo-eis em pedaços, atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor: não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. 15 e 16. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeceis, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem em vossos pés os montes tenebrosos, antes que esperando vós luz ele mude em sombra de morte. Família. Deus disse para Jeremias, para ele não constituir família. Irmãos, olhem aí a guerra que Israel está vivendo. Que contexto triste, né? As crianças mortas dentro das escolas, das creches, as moças sendo levadas como escravas. Que sofrimento para esses pais, né? Aqueles que ainda estão vivos. Deus quis poupar Jeremias desse sofrimento. E aí disse para ele não constituir família. 16, 1 e 2. Na verdade, 16, 1 e 2 e 3 acima. Ninguém está aí. 3 assim. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem deste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças dele, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Que contexto triste, né? Deus quis poupar Jeremias de passar por este sofrimento, por isso que disse para ele não constituir família. Essa terceira dramatização, quarta dramatização, que é o oleiro, é um contexto bem conhecido, né? A gente lê e ouve bastante, em que o vaso foi desfeito e que o oleiro o reconstituiu. E ali o ensino é que Deus, ele pode refazer o vaso, ele pode refazer a nação, mas segundo o propósito dele. Né? O que é que diz aí, 18 de uma parte? Esta é a palavra que veio Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a rocha. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua vontade. Amém. É assim que ele nos molda. Eu creio. E a vontade de Deus é? Boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Aleluia. Oi, irmã. E o que é esse refazer? Ah, meu irmão. Aí eu vou. É de acordo com cada vida, né? Cada Ele um. achar necessário fazer para refazer essa vida. Aí eu volto para minha mãe, quando ela cantava. Quero ser, Senhor amado, como vasos na mão do oleiro. Aí ela cantava: toma minha vida.
fala, quebra a minha vida. Toma a minha vida e faça de novo. Porque ela disse que tinha medo de Deus quebrar ela. E aí toda vez que eu estou em determinado lugar que eu decidi, eu não quebro a minha vida, só que eu tomo a minha vida. Segundo o propósito dele, segundo a vontade dele e segundo a utilização daquele vaso. Porque o Senhor faz o vaso de acordo com a serventia dele. Olha que serventia maravilhosa, irmãos, foi a vida de Jeremias. Que homem, que homem, só Deus para fazer um vaso desse. Né? E capacitar uma pessoa para cumprir o ministério num tempo tão difícil. Como Jeremias foi um homem especial. Que sejamos homens e mulheres especiais nas mãos de Deus. Né? Uma jarra quebrada e a voz do profeta que não foi ouvido. Né? Nesse texto aqui, que é o quinto drama, o Senhor deu palavra de advertências sobre os holocaustos a outros deuses. Olha, sempre a palavra batida é a mesma? É a mesma. Né? O profeta que não foi ouvido ao falar da adoração a outros deuses. Esse texto é grande, a gente não vai ler agora, né? 19 de 1 a 10, mas leiam aí 19 e 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra os vasos do oleiro, e não pode mais refazer, e os enterrarão em Tofel, porque não haverá mais lugar para os remédios. Palavras duras foram proferidas. Isso foi literal, né? Ele pegou o vaso, Deus mandou ele pegar o vaso, chegou diante do rei, dos sacerdotes, tudo, chegou e ó, assim diz o Senhor, pá, quebrarei no lugar dessa forma. Teve uma dramatização lá no encontro, né, de mulheres sobre esse texto do vaso quebrado. Né? Que sejamos, irmãos, vasos que possam ser refeitos pelo Senhor segundo a vontade dele, e não vasos quebrados porque não ouviram a palavra do Senhor. Porque esse vaso quebrado, porque não ouviu a palavra do Senhor e não obedeceu, ele vai ser enterrado, ele não vai ser refeito. Não vai ser refeito, essa é a diferença. E por último, Jeremias foi um homem corajoso. Que homem corajoso para se colocar diante de Deus. Depois de Deus ter falado tudo isso, ele já tinha entendido. Ele sabia o contexto, a gravidade da situação e mesmo assim, ele pediu até por aquelas pessoas que estavam afligindo ele. Ele pediu a Deus que clamou pelo povo, clamou pelos líderes, clamou por todo mundo. Ele clamou por ele mesmo, disse que antes ele não tivesse nascido, fez igual a Jó, né? Por que minha mãe me botou nesse mundo? Melhor seria que minha mãe não tivesse nem engravidado. Porque ouvir uma palavra dessa de juízo não é fácil. Mas ele foi um homem corajoso e intercedeu diante de Deus. Mesmo sabendo de tudo aquilo, ele intercedeu. Jeremias confiava na justiça divina, ele entendeu, ele não julgou a Deus para dizer assim, Deus está fazendo um absurdo com este povo. Ele entendeu o contexto, mas mesmo confiando na justiça divina, ele clamou pelo povo. 14:8. Ó a esperança de Israel, e redentor seu no tempo da angústia. Porque serias como um estrangeiro na terra, e como um viajante que se retira a passar a noite. Pois é, ele entendia tudo, mas ele clamava. Ele clamava. Deus daria um novo sentido e começo à história. Porque, irmãos, em meio a tudo aquilo que iria acontecer e essa destruição, mas Deus, ele veio adiante. E um dia aquela nação iria ser restaurada. E Deus sabia disso, e ele dizia isso para o povo, mas eles teriam que passar por aquele momento de aflição. 14:22. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas as coisas. Esse é o reconhecimento, né, de Jeremias acerca do Deus
Agora, olha que contexto interessante, acho que foi o irmão da irmã que falou na missão passada. O povo trouxe os deuses para dentro de Israel, por causa deste pecado, sofreram as consequências. Aí Deus os expôs agora a viver debaixo da ação e da égide e da administração dos povos que adoravam aqueles deuses e que não adoravam Deus. Eles puderam sentir na pele, literalmente, o que é estar debaixo. Eles agora que livrem vocês. Triste coisa é, né? Ficar longe do Senhor. Conclusão. A rebeldia e o pecado de Israel levaram o profeta a anunciar as palavras de castigo e punição da parte do Senhor. Então, as nossas rebeldias, os nossos pecados também nos sujeitam às punições. Deus sempre zela pela sua palavra para cumpri-la. Deus tinha dito que se o povo, leiam lá em Deuteronômio, se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados, o fruto da terra de vocês vai ser multiplicado, tal. Mas se desobedecerem, leiam lá o que é que vai acontecer. O povo não está inocente na história e nós também não estamos inocentes dessa terra não. Quando o povo se volta para submissão e adoração a outros deuses, as consequências são trágicas. Se nós não colocarmos Deus como o principal da nossa adoração, consequências sobrevirão sobre nossas vidas. Israel não é aquele país que está em guerra lá do outro lado do mundo, não, irmãos. Israel somos nós. Sou eu e você. Todas as vezes que você lê Israel, leia seu nome no lugar de Israel. Israel somos nós. Se nós pecarmos contra Deus, constituindo coisas que tirem a adoração do Senhor, sofreremos punições. Mas sempre deve permanecer a esperança de que o próprio Deus manterá sua fiel palavra e nos haverá de restaurar. O Senhor sempre nos traz para perto dele. Sempre usa alguém, sempre usa uma escola bíblica dominical, sempre usa um culto, sempre usa um irmão, sempre usa um amigo, sempre usa um pastor, sempre usa alguém para nos cortar o cinto que nos aproxima do Senhor e que não deixa as calças da gente cair, nos deixa envergonhados, né? A vergonha, a nudez é uma vergonha. Precisamos estar com os cintos apertadinhos para a nossa vergonha não aparecer diante dos homens e diante de Deus também. Amém. Vamos estar sempre justos e ajustados com a palavra de Deus, porque Ele vive buscando a nós sempre ao arrependimento, a mudança de comportamento, para que não estejamos sujeitos a todo esse contexto triste. Vamos orar? Agora eu vou deixar um voluntário ou voluntária orar encerrando essa BD antes daquela foto linda e maravilhosa. Senhor, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui. Obrigada pela sua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom, é generoso, maravilhoso. E nessa manhã, Pai, já começamos a receber um alimento tão precioso, Pai. Pai, obrigada pela vida da Ecudeste, Senhor, pelo desprendimento, também pelo empenho, pelo amor, pela dedicação que ela tem na sua palavra, Pai. O Senhor continue a abençoando, enchendo de sabedoria, dando a ela coragem, entender, Senhor, que vendo do seu coração, Pai. Derrama sobre ela unção dobrada, Senhor, e assim, Pai, ela possa estar sempre percebendo que o Senhor é com ela, dá ela discernimento, sabedoria, graça, ó Pai, abençoa, Pai. Tu abençoa a vida dela, todos os sonhos que o Senhor tem depositado no coração dela, que sejam cumpridos, que ela tenha força e coragem, Pai, para assim acontecer, ó Deus. Amém. Em nome de Jesus, derrama também sobre todos aqui que estão a sabedoria, o empenho de corresponder ao seu Santo Espírito, a estar, Senhor, desprendido desse mundo, Senhor, focado no Senhor, Pai. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, nos dá um dia repleto de paz, com doce presença, ó Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus, continua concretizando e falando conosco no culto. Abençoa, por favor, quem vai estar à frente. Abençoa nossos pastores e cada sala DVD, Pai. Amém. Dá aos professores o mesmo saber, o mesmo coragem, que assim foi colocado sobre a vida da irmã Judete, Pai. Em nome de Jesus.
amém. Amém.